Eu tenho certeza que esta palavra que vai ser transmitida vai trazer alegria aos nossos corações, vai trazer refrigério para a nossa alma, Senhor, vai trazer libertação, Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que nós vamos sair daqui de uma forma diferente, Pai. Aquilo que nós saímos do nosso lar, Pai, e viemos aqui para receber, nós vamos receber através da palavra, Senhor, que vai ser ministrada, Pai, do Teu servo, em nome do Senhor Jesus, que abençoe a vida dele, Pai. Fala com ele neste momento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos assentar? Meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Antes de começar, quero aproveitar aqui essa noite. Primeiro quero parabenizar todos os meus irmãos, pastores, sejam os pastores que foram ordenados, sejam os pastores conforme Efésios capítulo 4, versículo 11. Deus chamou pastores, apóstolos, profetas, evangelistas para fazer a obra do Senhor. Então, meus parabéns. Hoje é a segunda semana de junho, segundo livro de junho, onde muitos comemoram o dia do pastor. Eu quero parabenizar. O pastor Ismael está viajando, mas os pastores que estão aqui, fica aí nosso carinho, nosso abraço. Vou nem mencionar nome, porque tem aqueles que são de fato, tem aqueles que são chamados por Deus, que sabem que são pastores, porque tomam conta de vidas, porque fazem entendimentos, porque dão conselhos, porque fazem visitas. Ou seja, também estão apacentando o rebanho do Senhor. Então fica aí meus parabéns a todos vocês. Continue firme, fazendo a obra do nosso Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus aqui. Capítulo 11, primeiro Evangelho de Mateus. Mateus. Não, Mateus que está filmando aqui, é Mateus evangelista. Mateus aqui também é uma bênção. Mas esse Mateus aqui tem muitos anos atrás. Mateus capítulo 11, versículo 28. Glória a Deus. Quem já achou, se coloque de pé no seu lugar. Vamos ver essa palavra de Deus. Vamos colocar de pé. Mateus, capítulo número 11, vou ler aqui o versículo 28, versículo bastante conhecido por muitos irmãos. Mateus 11, 28, glória a Deus. Quem achou, deu um aleluia aí no seu lugar. Glória a Deus. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Mais uma vez, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Glória a Deus. Feche seus olhos agora. Antes de sentar, você vai repetir após mim. Eu vou falar e você vai repetir a minha tradução. Pode fechar seus olhos, mas não sente ainda. E repita após mim: venham a mim. Mais forte: venham a mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra aqui nessa noite. Te agradecemos, Deus Todo-Poderoso, e pedimos que o Senhor fale. Continue, Senhor Deus, a falar a cada um de nós aqui nessa noite. Noite de bênção, noite de vitória, noite onde a presença do Senhor, aleluia, é notável aqui nesse lugar. Senhor Deus, abençoa a igreja. Repreendemos toda dispersão,
repreendemos toda distração, que nós possamos, Senhor, estar liberados para receber tudo aquilo que o Senhor ainda tem para nós aqui nessa noite. Sim, Deus Todo-Poderoso, nós assim oramos e já te agradecemos pelo poder que há no nome do nosso Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Vamos assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Então, as palavras aqui do nosso Senhor Jesus, dita aqui, não tinha nem aberto aqui na Bíblia, só vi na Bíblia do meu celular que não estava enxergando nada. Quando chegou a luz, deixa eu aberto aqui também. Mateus capítulo 11. Então, a palavra dita do nosso Senhor Jesus, aqui no capítulo 11, do livro de Mateus. Isso. Glória a Deus. Antes do Senhor falar, antes de Mateus falar, citar as bem-aventuranças do nosso Senhor. Então ele agora fala que no capítulo número 11, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Os irmãos, parece uma palavra tanto lógica, mas pastor, quem é que não vai querer seguir a Jesus? Parece tanto lógico falar isso. Mas como o irmão orou aqui, foi orar aqui nessa noite, Senhor, que o Senhor possa abençoar, para que muitas pessoas possam vir até a igreja. Glória a Deus, foi feita essa oração. Vocês chegaram até aqui, muitos outros não chegaram. É uma grande seleção natural, muitas das vezes, você buscar a presença de Deus. A seleção de você mesmo. Você é a luta contra a carne. Então, meus irmãos, vinde a mim. Coloca aqui como título, nosso tema desse mês é refrigério. Eu coloco como título para essa mensagem aqui: o Senhor Jesus, nossa fonte de refrigério. O Senhor Jesus, Ele é a nossa fonte de refrigério. Então seria uma coisa, seria algo tanto lógico. Se eu estou fraco, se eu estou sobrecarregado, se eu estou triste, é lógico que eu preciso ir para Jesus. Mas todos nós sabemos que o mundo não segue essa lógica. Como nosso Senhor Jesus fala, descreve aqui nos Evangelhos, existem duas portas, uma porta larga, uma porta estreita. E a grande maioria já é conhecida pela igreja, que a grande maioria evita a porta estreita. A grande maioria, ela tem passado pela porta larga e em passos largos, lamentavelmente. E a minoria tem buscado a porta estreita. São duas opções, mas um só Deus. Vinde em mim. Irmãos, se nós formos parar para pensar, se vir agora sobre a sua mente, eu oro para que você esteja no caminho firme da graça do nosso Deus. Mas se você não está, pare para pensar aqui nessa noite e pense, responde para você mesmo: em que momento foi que eu me perdi? Em que momento foi que eu parei de perseverar e caminhar rumo à presença de Deus? Ou se você está aqui, as pessoas que estão na sua casa, ou as pessoas que você mais ama nesse mundo, em que momento foi que elas erraram? A palavra de Deus parece tanto óbvia, mas muitos estão perdidos aí fora e não conseguindo o óbvio. Irmãos, quando Jesus fala, venham a mim, por que será que muitas pessoas não têm ido até Jesus? Por que será que muitas pessoas têm evitado ir para a igreja? Muitas pessoas têm evitado de ir para vigílias. Muitas pessoas têm evitado de ir aonde Jesus está, ou aonde está a representatividade de Deus. Deus ele se representa aqui nesse mundo de várias formas. Talvez, em primeiro lugar, através da sua vida. Quando você vai, Deus vai contigo. Ou você não é o templo do Espírito Santo? Amém? Amém. Onde você coloca a planta dos seus pés, Deus ele está com você. Acabamos de orar aqui na oração. Vamos ter aqui Efésios capítulo 6, versículo ali, a partir do versículo 12, onde Paulo se reveste da armadura de Deus. Nós não podemos ir para a batalha, para essa marcha de espíritos,
sem armadura, precisamos estar na armadura de Deus. E quando eu estou com a armadura de Deus, então eu represento Deus, onde eu colocar a planta dos meus pés. Por isso o apóstolo Paulo orou nesse sentido: Senhor, me reveste da tua armadura. Aleluia, glória a Deus. Que vocês recebam a armadura de Deus, porque embaixadores de Deus vocês são. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, Senhor Jesus, a nossa fonte de refrigério, em primeiro lugar, Ele gera em nós força, fortalecimento. O fortalecimento de Deus ele vem sobre a sua vida quando você vai até Jesus, quando você busca Jesus, quando você deseja estar na presença de Jesus. Refrigério. O refrigério vem quando você busca. Vinde a mim. Primeira palavra. Ainda há pouco me recordei das palavras do apóstolo Pedro, no finalzinho do capítulo 2 de Lucas. Quando a palavra de Deus começa a ficar um pouco ao modo deles falarem, digamos que começa a ficar um pouco difícil deles querer seguir Jesus da forma que eles estavam. Porque eles queriam seguir Jesus, mas fazendo sua própria vontade. E Jesus ele veio para quebrar paradigmas. Ele veio contra a lógica do mundo. Ele bate de frente com toda a lógica que você está acostumado a ver aí fora. Porque ele vai falar: epa, você quer me seguir? Quero, Senhor. O Senhor opera milagres, o Senhor opera maravilhas, o Senhor multiplica pães e peixes. Eu quero sim te seguir. Então, negue a si mesmo. Tome sua cruz e depois me siga. E o desafio. E aí a multidão começou a diminuir. E o discurso começou. Jesus não mudou o discurso por causa que saiu um ou outro da igreja. Saiu mais 10, Senhor. Saiu mais 50, Senhor. Ei, Senhor, está na hora de mudar o discurso, porque está saindo muita gente daqui. Não, o discurso continua o mesmo. Quer me seguir? Negue a si mesmo. E depois, tome a sua cruz e segue. E no final, meus irmãos, as palavras do apóstolo Pedro foram as palavras de sabedoria que muitos de nós temos também que proferir em muitos momentos da nossa vida espiritual. Porque Jesus olha para eles e fala: ei, vocês também não vão se embora que a multidão já foi? E aí Pedro reconheceu quem era aquele que estava pregando. Quando você reconhece aquele que está sobre a sua vida, quando você reconhece aquele que te chamou, quando você conhece aquele que te sustenta, quando você conhece o Deus que te levantou, meu irmão, você vai seguir firme adiante. Amém? E Pedro vai falar para ele, para o Senhor: Senhor, para onde que nós vamos? Porque somente o Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós não temos para onde ir, a não ser para a tua presença. Irmãos, não há outro lugar para a igreja estar, a não ser a presença de Deus. Não há outro lugar para você ir, a não ser para o centro da vontade de Deus. E a primeira palavra aqui é: vinde a mim. Vinde a mim. Verdadeiramente você tem marchado para a presença de Deus. Mateus escreve aqui: vinde a mim. Mateus ele escreve para um público, naquele primeiro momento ali, um público judeu, um público judaico. Depois nós vamos ter Marcos escrevendo aqui para um público romano. Depois nós vamos ter aqui Lucas escrevendo para um público grego. Vamos ver João escrevendo para um público um público maior, para atingir um maior número de pessoas. Depois o discurso dos quatro vai servir para toda a igreja. Mas, irmãos, a palavra do nosso Senhor: vinde a mim. Você está indo para o Senhor Jesus. Nosso Senhor está voltando. Nós estamos falando aqui sobre refrigério. E nós estamos tendo dias onde muitos dentro da igreja têm andado tão oprimidos. Muitos dentro da igreja têm andado tão sobrecarregados, ao ponto de querer largar tudo e voltar para o Egito. Quando eu uso a analogia de voltar para o Egito, é a vida passada.
a vida sem Deus, a vida sem Jesus, pensando que lá vai ficar tudo melhor. Quando o povo estava lá no deserto, lá que via peleja, o calor remoendo a cabeça das pessoas, e ali as pessoas falavam: vamos voltar para o Egito. Moisés trouxe a gente para morrer aqui nesse deserto. Deus não te chamou para você perecer naquele deserto. Deus não chamou você para morrer no deserto. Talvez você esteja aqui nessa noite, esteja passando pelo deserto. Deserto é um lugar momentâneo, é um lugar de crescimento, é um lugar de aprendizado. Para aquele que busca Deus, não é um lugar de morte, mas é um lugar de crescimento. Mas você precisa redirecionar a sua vida. Você precisa redirecionar a sua vida para Deus, não para o Egito, irmão. Fico imaginando o povo quando chegou ali, as margens do Mar Vermelho, não tinha outra opção. Ou era para o mar, ou se entregava para os egípcios. Ali não tinha opção. E ali foi quando Deus usou Moisés para abrir o Mar Vermelho. Imagine aquela oração, irmãos. E agora? Não tem outra opção. Ou você vai para Deus pela fé, ou você vai voltar para a vida do Egito. E ali, Moisés estava direcionando o povo naquele momento, creu, e através dele Deus abriu o Mar Vermelho. Aleluia. E eles passaram ali, atravessaram, e depois todos aqueles que estavam perseguindo, ali Moisés e também Israel pereceram naquele mar. Mas por causa da mão poderosa de Deus, não foi por causa dos israelitas, mas foi por causa do poder de Deus. E é esse poder de Deus que está sobre a sua vida, meu irmão. Amém? É esse poder que está sobre a sua vida. É esse poder que está sobre a sua casa. É esse poder que está sobre a sua vida, sobre você. Como você bate, como você persevera. Por isso que ele falou: vinde a mim. Muitos podem chegar e falar: será que tem jeito, pastor? As coisas estão tão difíceis. E o Espírito Santo às vezes fala para você: tem sim, meu irmão. João 3,16 já ó, sempre teve jeito. Agora a cegueira das batalhas nos faz ficar distraído. E a gente pensa que não tem mais jeito. Deus, nosso Senhor, a fonte de refrigério. Beba direto na fonte. Busque direto nessa fonte. Talvez muitos aqui que me escutam tenham buscado em fontes escusas, em fontes estranhas. Tem buscado não diretamente na fonte que é Deus, o nosso Senhor, é lá que está o refrigério. Talvez você tenha buscado o refrigério no lugar errado, mas a palavra de Deus diz: vinde a mim, vinde a Jesus, o nosso Senhor. Ele é a fonte fidedigna de refrigério. É Ele que nós devemos buscar, é dessa fonte que nós devemos beber. Não é da fonte que o mundo oferece. O mundo oferece várias formas de você chegar e saciar a sua sede, mas é um engano, porque somente Jesus é a fonte fidedigna de refrigério. Mas ele engana muitos, promete ilusões, e muitos têm caído. Por isso você vê que os irmãos foram para o evangelismo, jovens, com o pessoal da ação social da igreja, e ao chegar lá encontrou muitos desviados, muitos caídos. A busca e o encontro foi tão grande que até postou um vídeo aqui, pegou o violão e começou a tocar, irmãos. O que aquele homem de Deus está fazendo perdido naquele lugar? Em algum momento da sua vida ele desistiu, em algum momento da sua vida ele se perdeu, em algum momento da sua vida ele parou de beber na fonte de refrigério de Deus, o nosso Senhor. E começou a provar da fonte do engano, que o inimigo promete para muitos. Não se esqueça, Senhor Jesus, a nossa fonte de refrigério. Ele quer em nós a força. Se eu estou fraco aqui nessa noite, se eu estou precisando do Senhor, então eu preciso pegar a palavra de Deus e aplicar na minha vida. Quando o apóstolo Paulo fala que ali a fraqueza vai vir a força de Deus. E ali você vai falar com o apóstolo
em que eu estou forte, porque eu dependo mais de Deus. Quando eu penso que eu estou forte é quando eu caio. Nem percebi onde eu estou caído, porque eu pensei que eu era forte, que eu era autossuficiente, e eu não sou nada. Eu quero depender de Deus para tudo. Eu quero estar na presença de Deus. Então, meu irmão, busque a presença de Deus, nosso Senhor. Quando você está fraco, então você vai se fortalecer em Deus através da oração. E aí Deus vai gerar sobre a sua vida. Em primeiro lugar que nós estamos falando aqui, quando você busca essa fonte, Deus vai gerar a força, o fortalecimento. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 4. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Que você possa buscar o refrigério direto na fonte. Que você não comece a mandar pessoas buscar para você, mas busque você mesmo. Por que precisamos orar? Porque nós precisamos buscar nós mesmos direto na fonte. Porque quando eu oro, eu começo então a mortificar minha própria carne. É diferente quando eu só peço oração das pessoas. Ah, é errado, posso pedir oração? Não, pode pedir oração. Tem um grupo de intercessão aqui na igreja maravilhoso. Pede sim oração, irmãos. Uns pelos outros, mas aprenda a orar também. Porque em alguns momentos vai ser a sua oração que vai estar ali e vai ter que se sobressair naquele momento. A sua oração. Nem sempre você vai ter um momento de sair correndo e pedir, irmão, ora por mim. Eu falei, não, nem sempre dá tempo. Tem que chegar um momento que vai ser você mesmo. Por isso você precisa estar revertido à armadura de Deus. Para você chegar, opa, agora sou eu que vou lá. Senhor, abençoe em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vinde a mim. Meus irmãos, muitos estavam indo até Jesus. Multidões seguiam a Jesus. Mas quando o discurso começava a ficar mais difícil, as pessoas começavam a sair de perto de Jesus. E o Espírito de Deus pergunta para todos nós aqui nessa noite: se você estivesse aqui ouvindo Jesus, você seria daqueles que estaria ao pé de Jesus? Ou você seria daqueles que falavam, vamos lá, de repente, dependendo do que pregar lá, a gente fica até o final, senão a gente vai embora. Se o negócio começar a ficar difícil, nós vamos embora. Se ficar tranquilo, a gente vai até o final. Quem você seria no meio daquela multidão, meu irmão? Você seria como a multidão que perseverava? Você seria como a mulher de fluxo de sangue que quebrou o paradigma para poder chegar até a presença de Jesus? A mulher que era rejeitada, a mulher que não podia ficar dentro do templo, a mulher que era tida como impura, porque ela tinha um sangramento durante anos sobre ela, nada curava. Mas ela quebrou paradigmas para poder chegar até Jesus. Ela creu nisso daqui. Vinde a mim. Ela foi até Jesus. Eu vou até lá. Mas se ele não te receber, mulher, mas se ele não quiser te atender, como é que vai ser? Aquele homem, ele é tão santo que se eu apenas tocar na orla da sua roupa, eu vou ser curado. Se eu tocar nele, não precisa ele falar comigo, não precisa ele me receber. A fé daquela mulher foi tão grande que na hora que ela toca em Jesus, Jesus para tudo. Opa, para tudo! O que foi, Senhor? Imagina a multidão, irmãos, seguindo Jesus. Imagina a grande multidão. Você já vê uma grande multidão? Quando você está na multidão, você vê que é todo mundo se apertando para lá, para cá. É onde bandido aproveita para bater na carteira dos outros, roubar celular. É um Deus nos acusa, uma grande multidão. E aí imagina Jesus passando naquela multidão, todo mundo seguindo. E de repente Jesus falou, opa, para! O que foi, Senhor? Alguém me tocou. Ué? Mas é claro que te tocaram, são tanta gente que se apertando, se puxando. E olha para um lado, para o outro. Eu falei, não foi um toque qualquer. Grave sim, irmãos. Não é um toque qualquer que Deus quer que você dá nele. Mas é um toque de fé. É um toque de fé que chama a atenção de Deus. É um toque diferente. É aquele que Deus vai mostrar e fala, opa, para tudo. Por quê? Porque aquele ali está diferente. Aquele ali está mostrando de uma forma diferente. Aquele ali
parou e perguntou: quem me tocou? Até chegar naquela mulher: Senhor, fui eu. Busquei tudo que o Senhor possa imaginar, não encontrei em lugar nenhum, só achei agora, quando eu toquei no Senhor. E ali ela foi curada. Vinde a mim, todos vocês. E ali ele fala para o público, cansados e sobrecarregados. A palavra de Mateus aqui nesse evangelho, irmãos, no capítulo 11, é uma palavra naquele primeiro momento para os, digamos que era para os escribas, era para as pessoas que estavam cansadas daquelas palavras vazias de escribas, de saduceus, os maiorais da lei, porque eles pregavam, mas não cumpriam aquilo que eles falavam. Tanto é que Jesus falava: ó, vocês podem fazer tudo aquilo que eles estão falando, porque o que eles estão falando realmente quem não sabe é de Deus, o que eles estão falando, mas eles não cumprem o que falam, por isso que são chamados de fariseus. Mas o que eles estão falando é de Deus, mas eles não cumprem nada disso. Nesse primeiro momento, Mateus estava falando para aquele público, porque as pessoas estavam cansadas do sistema religioso, as pessoas estavam cansadas de falsos messias, as pessoas estavam cansadas de falar apenas tem que seguir a lei, mas a lei vazia não leva a lugar nenhum. E ali, num sentido mais amplo, Mateus agora escreve falando a pessoa do Senhor Jesus: vinde a mim, a quem? A Deus, nosso Senhor, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Então nós aprendemos aqui que o Senhor Jesus é a nossa fonte de refrigério. Ele gera em nós força, fortalecimento. Por isso eu preciso ir até Jesus, por isso eu preciso me entregar para Jesus. Se eu estou cansado, se eu estou sobrecarregado, porque Ele é minha força, Ele vai então me abençoar. Eu preciso ir até Jesus. Em segundo lugar, Ele fala então: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é também que gera em nós força, mas também gera sustento. Ele te sustenta, meus irmãos. Por que nós encontramos o pessoal que foi para o evangelismo, encontrou um irmão lá, perdido, no meio do setor comercial? Estava perdido. Em algum momento, ele deixou de se alimentar na fonte do Senhor. E ali ele se perdeu. E uma pessoa, quando se perde, ela começa a desistir dela mesma, porque ela está fraca. Mas quando ela se fortalece, ela se renova em Deus, o nosso Senhor. E ela então corre para o Senhor Jesus, porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso sustento. Meu irmão, continue se alimentando em Deus, o nosso Senhor. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Pare de olhar para a direita e para a esquerda e olhe firme para o Senhor Jesus. Da mesma forma que aquela mulher foi curada. Quando lembra aqui também agora do apóstolo Pedro, quando estava no meio da tempestade do mar, ele viu Jesus caminhando sobre as águas. E ele falou: Senhor, se for o Senhor mesmo, posso ir até o Senhor? Venha. E ali Pedro se tornou um homem, tirando Jesus que caminhou sobre as águas. Caminhou, deu alguns passos, e quando ele estava olhando com fé para Jesus, ele estava cumprindo essa palavra de Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O apóstolo Pedro estava indo para o Senhor. Opa, olha lá onde ele está, estou indo firme para o Senhor. Glória a Deus, eu estou vencendo. Eu estou andando sobre as águas, que maravilha. Eita, glória! Mas em algum momento ele falou: opa, mas ele é da física. Opa, como é que pode voltar da água? Aí tirou o olho de Jesus e começou a olhar para os lados. Eita, mas será que pode mesmo isso, gente? Ei, será que isso é possível? E aí começou a afundar. Você percebe, meu irmão, quando você tira os olhos de Deus, o nosso Senhor, as coisas começam a dar errado na sua vida. Você precisa fitar os olhos, seguir firme na visão que Deus tem te dado, no propósito que Deus tem te colocado. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Talvez você esteja aqui nessa noite, a luta esteja grande, mas a palavra de Deus para todos nós é essa. Todo mundo passa por luta aqui, meu irmão. Se você tem passado por luta, se você tem passado aqui por grandes lutas, seja bem-vindo ao exército do Senhor. Aqui nesse mundo tereis aflição. Quem falou isso? O pastor Alexandre? Não. Quem falou foi o nosso Deus. João 16, versículo 33. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque eu venci o mundo. Ele venceu e te fortalece. Ele venceu e te sustenta, para que você também possa vencer junto com Ele. Para que você possa vencer junto com Deus, nosso Senhor. Deus tem um propósito na sua vida. Uma das coisas que o inimigo gosta de falar e soprar sobre os ouvidos de muitos aí. Por isso que muitos se perdem, ficam como o rapaz lá que está tocando violão. Começa a soprar no ouvido. Ei, Deus não te chamou coisa nenhuma. Deus não tem nada para você. Você é um esquecido aí dentro da igreja. Como o diabo gosta de falar isso no ouvido dos outros. E como tem irmãos que por estar fraco na fé, dá ouvidos para o diabo, sai do convívio da igreja, do convívio dos irmãos e desaparece. E aí quando você pergunta, irmão, cadê você? Não, estou seguindo aqui do meu jeito. Aí passa mais algum tempo, cadê você? Nem tem mais telefone, já mudou o celular, já mudou tudo. Quando passa os anos, você vai só ter notícia que o irmão já se desviou, deu tudo errado na vida daquele irmão. Porque se desviou da presença de Deus, o nosso Senhor. Fica na igreja, na presença de Deus. Muitas vezes o inimigo sopra essas coisas, mas fica a pergunta que o Espírito Santo gosta de fazer para todos nós, irmãos. Inclusive para mim, para todos nós. Qual é a tua motivação para estar na igreja? É por conta do louvor do pastor ou de Deus? Espero que a resposta seja letra C. Mas Deus faz essa pergunta para todo mundo. Quando a gente começa a dar uma moradinha, começa a falar, Senhor, eu não quero vir a você, eu não vou. Vou buscar a tua motivação. É Deus, então eu vou. Se é por Deus, você vai. Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à presença de Deus, o nosso Senhor. Essa alegria que está no teu coração. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Eu oro para que seja essa sua alegria. Alegrei quando me disseram, vamos à casa de Deus, buscar a presença de Deus, o meu Senhor. Aí alguém pode chegar e falar, não, mas você não falou que estava cansado, sobrecarregado, afadigado. Aí você vai lembrar da palavra de Deus. Não é que me ama. Não é o pastor, não. O pastor você pode esquecer. Você tem que lembrar da palavra de Deus. E vai lembrar de, não, peraí. Deus falou ali, ó, Mateus 11, 28. Vinde de mim, os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque no convívio, meus irmãos, da igreja, no convívio da oração, do louvor, que você se fortalece. É verdade que você pode buscar a Deus na sua casa, com certeza isso é verdade. O próprio Senhor Jesus nos ensina isso, Mateus capítulo 7. Entra no seu quarto, fecha a porta, e lá você vai buscar a Deus em secreto. Mas essa é outra oração, é uma das orações que você precisa fazer na sua vida. Precisa fazer essa, Mateus 7, precisa fazer também uma oração junto à sua família, na sua casa, mas também você precisa fazer essa na igreja, porque essa na igreja é que vai garantir para você estar numa comunidade cristã, porque é dentro de uma comunidade cristã onde você então vai começar a vencer os desafios que muitas vezes a vida vem te oferecer. Porque é aqui que alguém vai chegar e falar, irmão, não gostei do seu cabelo hoje. Ah, o cabelo é meu. Aí você vai ter que falar, às vezes vão falar de você, aí você vai pedir perdão, às vezes você vai perdoar. Essa é a igreja, irmãos. Não podemos esperar a perfeição aqui dentro da casa de Deus, porque nós somos pecadores. Perfeição está no céu. Em algum momento ou outro, tanto nós pastores como qualquer outro irmão que na igreja vai errar.
somos passíveis de erro, mas tem uma coisa, nós também merecemos perdão. Nos perdoe quando isso acontecer, porque nós queremos sempre acertar, mas em algum momento nós vamos errar, por causa que nós somos pecadores. Como o apóstolo Paulo fala, o bem que eu queria fazer, eu não faço, mas o mal que eu não queria, eu faço todo instante. Pobre criatura que eu sou, porque ele fala que ele era pecador também, e ele precisa também da oração. Por diversas vezes o apóstolo Paulo escreve suas cartas, e no final ele pede: igreja, não esquece de orar também por mim, para que eu pregue a palavra de Deus com ousadia, com intrepidez, e que eu possa viajar pregando ao nosso Senhor Jesus. Que você não possa parar, que você continue marchando, que você continue firme no propósito pela qual Deus te colocou. A palavra de Deus aqui é para você: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus é a nossa fonte de refrigério, Ele gera de nós força, Ele gera de nós sustento, mas Ele gera de nós também renovo. Se você chegou aqui na casa de Deus nessa noite, receba o renovo que vem do Espírito Santo, receba o renovo que vem de Deus, o nosso Senhor. Eu oro para que o seu coração esteja disponível aqui nessa noite, para Deus derramar o seu bálsamo na sua vida. Aleluia. E que você não esteja aqui nessa noite de corpo presente, mas que você esteja aqui nessa noite com o coração presente, sintonizado no trono de Deus, no trono da graça, no trono do nosso Senhor. É assim que eu oro, para que você esteja firme. Por que o corpo presente? É corpo presente, irmãos. Porque existe isso aqui nem sempre está sintonizado com Deus. Às vezes está sintonizado aí. E outra coisa, você não está prestando atenção no culto. Tem que prestar atenção no pastor. Não! De novo vou falar, esquece o pastor. Sintonize Deus. E na palavra dele tem sido pregada, na palavra de Deus tem sido cantada, que já foi cantada nos louvores. Esse é o nosso maior erro. Às vezes a gente chega na igreja, fica esperando algo vindo do louvor, ou às vezes chega esperando algo vindo do pastor, aí você sai da igreja frustrado, fala: nossa, o pastor não tem nada para pregar hoje, nossa, o louvor não fluiu nessa noite, saiu todo errado, porque veio buscar os homens, não veio buscar a Deus. É tão maravilhoso quando você entra na igreja, e você não depende de pastor, nem de louvor, nem de nada. Você já entra na presença de Deus. Eita, alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Hoje é dia de bênção, porque eu vou buscar o Senhor. Aleluias. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Continue firme na presença de Deus. A fonte de refrigério é o nosso Senhor, meu irmão. E Ele está voltando. Deus, o nosso Senhor, Ele está voltando para buscar a sua igreja. Amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele está chegando. Nosso Senhor Jesus está chegando. Será que você vai sempre deixar para depois aquilo que Deus mandou você fazer hoje? Senhor, amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Tudo vai deixando para depois. E a sua vida, o capítulo da sua vida é sempre estar lá o capítulo. Amanhã, depois. E o Espírito Santo fala para você aqui nessa noite. Está na hora de escrever o hoje, o agora. O amanhã, o depois, pertence a Deus. Mas o hoje e o agora é uma decisão que você pode tomar para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Irmãos, a palavra de Deus aqui nessa noite é uma palavra simples, mas como eu falei, muitos estão escolhendo a porta larga e não a estreita. Muitos estão indo para outros lugares e não para a presença de Deus. E vocês viram aqui: venham a mim, todos vocês. E as pessoas não estão indo para Jesus. As pessoas estão se perdendo. As pessoas estão esquecendo o plano inicial. O plano inicial é buscar a Deus. O plano inicial é entregar a vida para Jesus. Opa, entregar a vida para Jesus, crescer na presença de Deus. Eita, esse é o plano inicial. E sim, esse é o plano inicial. Que momento que você pegou e jogou no fogo, joga
você, mas aquilo que te dá um ensino, crescimento, guarde no seu coração. Dá uma reflexão. Não esqueça, quem te tirou do Egito foi Deus. Não esqueça, quem te livrou do cativeiro do pecado foi Deus. Não esqueça, Romanos capítulo 5, versículo número 8. Deus prova o seu amor para conosco, mesmo quando nós ainda estávamos no pecado, mesmo quando eu era pecador, mesmo quando eu estava condenado nos próprios olhos, Ele foi lá e morreu por mim. E quando Ele morreu por mim, Ele provou que me ama. O apóstolo Paulo escreveu Romanos 8:1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eita, que bênção! Não há condenação para eles que quiser buscar o Senhor. Falei, não há. Então, que essa palavra se cumpra no seu coração, na sua vida, na sua casa. Você possa dizer todos os dias: eu quero Jesus, eu quero ir na presença de Deus, eu quero buscar o Senhor todos os dias. Que Mateus 11, 28 se cumpra todos os dias na sua vida, que todos os dias você possa chegar e falar: eu vou para a presença de Deus, porque está escrito: vinde a mim, todos vocês estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Senhor, eu quero mais a tua presença. Senhor, eu quero repousar no Senhor, eu quero estar junto de ti, Senhor, eu quero estar junto de Deus. Irmãos, quando você estiver assim, isso se chama avivamento. Significa que o poder de Deus está aceso aí no seu coração, está aceso aí sobre a sua vida, e você quer mais de Deus. Que seja o normal na sua vida você querer mais de Deus, e que você possa se preocupar todas as vezes que você não quiser ir à igreja, todas as vezes que você quiser sumir, todas as vezes que você não quiser mais nada de Deus, que você possa chegar e falar: opa, peraí, está errado, eu tenho que ir para a presença de Deus. Tem que buscar o Senhor. Muitas das vezes você pode estar fraco, não consegue nem orar, irmãos. Por isso tem que vir para a igreja, porque aqui você recebe oração, porque aqui você é ministrado. Tem uma ministração que acabou de ser feita aqui, louvor, ministração maravilhosa que fluiu no teu coração. Você sai daqui fortalecido, sabendo que Deus é o seu alimento principal. Que você possa sair daqui renovado na força do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Vou chamar o grupo de louvor para nós orarmos aqui. Nosso Senhor Jesus, a fonte de refrigério.